Ok, então no outro vídeo a gente viu um Inspira num campo magnético livre, né? Então com um campo magnético constante no espaço, deu aquela tensão senoidal sendo gerada, né? Aqui eu quero fazer uma análise agora do campo magnético com chamado polo, com estatura, certo? Então nessa região daqui, nessa figura, a gente tem, isso aqui é uma simulação lá do FEM, né, do campo eletromagnético. Então essa região central aqui todinha, isso aqui é o rotor, tá com essa linha vermelha aqui em volta dele, certo? Então isso aqui é uma parte do motor, que é a parte que gira, né, o rotor, né, cara, gira. Então isso aqui ele vai girar em torno do ponto central aqui, tá? É feito de material ferromagnético, e aqui na borda dele a gente vai botar as espiras aqui, que vai ficar girando junto com ele, tá? Como aquela espira girando no outro caso, tá? Aqui por fora a gente tem, tá vendo as linhas de fluxo? Então esses pretos aqui são as linhas de fluxo. Isso aqui por fora é o estator, é toda a parte que fica parada do motor, tá? E junto com o estator a gente tem aqui bobina de um lado, então entra aqui, sai aqui, vamos dizer assim, e aqui também entra aqui, sai aqui. Então esses retângulos aqui são indicando a área onde tem a bobina, e o estator ele vai formar então esses polos aqui, essas regiões próximas do rotor, que elas vão seguir o desenho do rotor. Isso aqui por duas finalidades: primeira, para você ter o entreferro mínimo possível, aumentar o fluxo magnético. Quanto maior o fluxo magnético, maior a tensão induzida, maior o torque induzido também, né? E segundo, quando a gente faz isso, como você tem o permeabilidade alta no material ferromagnético, tanto no estator quanto no rotor, então aqui no entreferro o fluxo vai tender a seguir, o campo magnético vai tender a seguir o caminho de menor caminho possível, né? Isso vai fazer com que ao longo do rotor aqui embaixo no polo, esse fluxo fique, se isso aqui tiver tudo bem alinhado, certinho, esse fluxo fique bem estável, bem constante ao longo do polo. Se a gente pegar isso aqui e fizer a medida ao longo dessa linha vermelha aqui, vai dar justamente esse resultado. Isso aqui é o campo magnético normal, aquela linha vermelha. Então o campo magnético no rotor, ao longo do comprimento do rotor, desde aqui até aqui, certo? Então de um lado o fluxo está saindo, está aqui o campo, densidade de fluxo negativo, densidade de campo magnético negativo, do outro lado o fluxo entrando no rotor positivo, né? Isso vai fazer com que, se a gente pegar aqui agora e colocar o aspira dentro lá do rotor, então fizer um buraco aqui no rotor, ficar gerando isso daqui. Então vou desenhar aqui um aspira para a gente acompanhar, que fique parada, né, em determinado ponto do rotor. Essa aspira girando aqui com a velocidade linear v, né? Isso aqui vai me gerar justamente aquela tensão, a tensão em um condutor desses, né? Então só relembrar, é o mesmo caso do outro, né? Então a espira ela vai ter daqui para cá, né? Ela vai ser assim, né? Vamos redesenhar aqui mais bonitinho, a outra cor para variar, né? Então ela vem de um lado do rotor, vem para a borda, atravessa o rotor todinho, no final vem para o outro lado, volta para cá, certo? Então ela vai ter esse comprimento daqui para cá L,
E daqui para cá, como é em volta desse diâmetro daqui, né? Então vamos chamar isso aqui de 2R, né? E o R é a distância daqui para cá, né? Então, certo? Então, para um condutor se movendo dentro do campo magnético, ele tem um comprimento L, ele vai gerar uma tensão dada por V vezes L vezes B. Esse V, né, como o campo está sempre ortogonal ao rotor, essa tensão vai ficar a mesma todo esse período que ele está embaixo de um polo. Tá? Esse V, né, como ele está girando, né, a gente relaciona isso com a velocidade de rotação, é dado por R vezes ômega M. Né? Quando a gente junta isso, na espira a gente tem um condutor indo, outro condutor voltando, então a gente vai ter então a tensão induzida num sentido de 2RLB ômega M, né? Então R ômega M é o V vezes LB, e 2, porque são dois condutores na espira, né? E aí quando ele estiver passando aqui, o campo está vindo aqui, né? O campo nesse aqui está vindo aqui, então vai estar ortogonal. Quando ele estiver do outro lado, vai dar a tensão negativa, né? Pegar, considerar o mesmo lado aqui da espira, né? Certo? Então numa hora vai dar uma tensão positiva, outra hora vai dar a tensão negativa, né? Outra forma da gente ver isso aqui né? Então se a gente pega a espira se movimentando, chega nessa equação, e que assim, isso aqui é uma aproximação do entre polo e ser zero, né? Porque aí entre os polos ele vai cair aqui para zero e cair e descer. Como ele está girando aqui ao longo do tempo, então ele vai estar nesse momento num polo, cai para zero, nesse outro momento embaixo do outro polo, cai para zero, e assim por diante. Então a gente vai gerar essa onda aqui quadrada, não é contínua por enquanto, né? Esse valor positivo e esse valor negativo tem a mesma amplitude, né? E o zero aqui pelo meio. Outra forma da gente analisar isso daqui é a gente fazer o fluxo na espira, né? O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente pega esse fluxo magnético daqui, ele está se espalhando aqui ao longo do polo, tá? Mas veja que é basicamente o mesmo fluxo. A gente pega esse fluxo total aqui, esse aqui é o, vamos chamar isso aqui de φ, né? É o fluxo total por polo. Esse fluxo total por polo vai se espalhar aqui na área do entreferro, né, de maneira igual, né, constante, né, para gerar aquele B que apareceu naquela outra equação. Como é que a gente chega no B em relação a esse fluxo? Se a gente considerar que todo esse fluxo está espalhado aqui ao longo desse caminho, e se a gente aproximar que esse polo ele está ocupando metade da circunferência aqui do círculo, do rotor, né? A gente pode chegar aqui, que é a área do rotor, é dada por, então, a circunferência, 2π vezes R, vezes o comprimento, L, certo? Vamos dizer que esse fluxo aqui está em metade da área do rotor, né? Então, esse fluxo todinho está passando por metade da área do rotor, então B vai ser o fluxo dividido pela área sobre 2, né? Ou seja, a gente pode chegar aqui que o fluxo é isso aqui mesmo que eu preciso. Fluxo vezes a área sobre 2. Então o fluxo, o B vai ser igual a fluxo, e a área está aqui,
2 vezes o fluxo sobre π vezes R vezes L. Né? A gente tem a equação, a tensão induzida é V, não é o V, né? 2RLB 1 Hm, certo? O B a gente troca aqui por φ sobre πRL, cancela o R aqui e o L aqui, certo? Então a gente pode descrever esse fluxo. Faltou fluxo aqui, tá? Nessa equação. Desculpa. Né? Essa tensão induzida em função do fluxo por polo, né? Como 2 vezes φ sobre π ômega m, né? 2 vezes φ sobre π ômega m. Só para deixar mais claro aqui, né? Então isso aqui vai ficar 2 vezes φ sobre π RL vezes RL ômega m, corto RL, 2φ sobre π ômega m, 2 sobre π φ ômega m, né? Então sobre um polo desse sentido, sobre outro polo nesse sentido, certo? Outra forma da gente visualizar isso é que esse fluxo total, numa hora ele vai passar por dentro dessa espira e ele vai concatenar aqui em toda essa área, né, que vai dar 2πRL para dar esse fluxo total, tá? Se a gente pegar aí, à medida que a espira vai variando aqui de 0 a π, né, esse fluxo vai variando linearmente, só na hora que você tem a troca do polo. Então essa variação do fluxo não é constante e a gente pode calcular essa tensão induzida como dφ dt, né? E aí vai chegar na mesma equação, chega nesse mesmo canto, tá? Então a gente também pode fazer essa conta nisso aqui, certo? Essa equação, né, ela é equivalente a essa daqui, só que aqui eu estou em densidade de campo magnético, densidade de fluxo magnético e parâmetro geométrico do rotor, né, do motor. Então o R e o L lá que define o tamanho do meu rotor. E aqui eu estou simplesmente, lembrando que está faltando aqui o φ nessa equação, estou simplesmente velocidade de rotação e o fluxo por polo, certo? É um parâmetro que é mais fácil da gente trabalhar, né? Isso aqui diminui a equação, fica mais simples de trabalhar, né? Mas descreve o mesmo fenômeno, né? Com isso a gente ainda tem o problema de que essa tensão está uma hora positiva, outra hora negativa, e a gente quer a tensão só positiva, certo? Como é que eu faço agora para pegar esse lado negativo e transformar ele em positivo também, para ficar com a tensão positiva? Como é que eu passo isso daqui para cá, tá? Então, para fazer isso, é outra característica do motor CC e máquina CC de modo geral. Então a gente usa o chamado comutador. Aqui está um comutador simples, certo? Essas duas ligações aqui, isso aqui vão ser os fios lá que vão ligar na espira. Isso aqui são chamados anéis de comutação. E aqui as escovas, né? Então dois materiais ficam grudados aí no comutador. À medida que isso aqui vai girando, aí ele está contato desse lado. Quando isso aqui girar 180 graus, vai estar fazendo contato com a bobina invertida. Se eu inverto a bobina, eu inverto a tensão. Então na hora que a tensão fica negativa, eu inverto para ficar positivo. E eu boto essa espaço aqui do comutador para que quando essa escova ela estiver aqui entre uma seção e outra do comutador,
seja justamente na hora que a tensão está cruzando o zero, né? Aí isso vai me fazer transformar aquela tensão, uma hora positiva, outra hora negativa, numa tensão toda positiva, né? Aqui está um exemplo na máquina CC, né? Então, aqui está o comutador com as várias seções de comutação. Cada seção dessa está ligada com as bobinas, então aqui a fiação ligada na várias bobinas em torno do rotor, né? Então a gente não trabalha com uma bobina só, a gente trabalha com várias bobinas no rotor, né? Fazendo a ligação daqui. E o anel de comutação, a escova faz contato aqui com um ou mais anéis de comutação, e a gente faz essa variação de um setor de comutação para outro ocorrer quando o fluxo cair para zero ali, né? Ou seja, quando ele estiver variando de um polo para o outro ali a bobina, né? Para justamente naquela hora a tensão ser zero e a gente poder dar o curto de uma bobina para outra, tá? Essa escova ela é feita do material, então esse do material condutor, mas que é mecanicamente mole, tá? Então um ferro mole, alguma coisa assim, para fazer esse contato. Então ela desgasta com o tempo. Desculpa aqui que eu vou, canetinha, esquece que eu não estou usando ela. Ela desgasta com o tempo, tá? E para manter o contato, à medida que isso aqui vai girando, dentro dessa estrutura tem uma mola que força essa escova aqui para o anel de comutação. Esse anel de comutação ele é feito de um metal mais duro, tá? Normalmente cobre para facilitar a comutação, para facilitar o contato. E aqui um metal mais mole do que cobre, talvez alumínio, talvez um ferro, um aço mole. E ele vai desgastando, então a manutenção do motor DC é justamente você precisa trocar essa escova de vez em quando, tá? E aqui em volta esse D aqui é a bobina de campo do rotor, do estator, aliás, né? E pronto. Então do lado de tensão a gente vai ter essas duas formas de tensão quando a gente tem essa variação. Então a gente pegou aquela parte negativa, passou para positivo, então a minha tensão vai ficar desse jeito. Com uma bobina só eu tenho essa característica, vou ter a tensão máxima, na hora que eu tenho a comutação ela cai para zero e volta aqui para o máximo. Mas eu tenho, apesar dessa variação grande, essa caída para zero, que é corrigida quando a gente acrescenta mais bobinas. Não é por isso que tem tantos setores de comutação aqui, porque você tem várias bobinas, né? Mas deixa a tensão só com a polaridade, né? Para deixar ela positiva, ok? E as duas formas aqui da gente ver ela, desculpa aqui, né? A tensão através do 2RL de ômega M, ou através do 2 sobre π φ ômega M, as duas são equivalentes, tá? Essa análise que a gente fez para a tensão, a gente pode fazer a mesma análise para o torque, passando uma corrente I ali no condutor, na espira, que então ela vai ir de um lado, voltar esse I do outro lado, por isso 2 aqui na equação do torque. Isso vai me dar uma tensão, como ele está girando na superfície lá do rotor, certo? A corrente vai estar entrando de um lado, saindo do outro, vai estar sempre ortogonal ao meu campo magnético. Então, campo ortogonal aqui à superfície, né? Então, a corrente vai estar sempre ortogonal a esse campo magnético. Então vai me gerar uma força B vezes L vezes I, certo? Cada condutor desse, como são dois, tem aqui. E isso vai me gerar um torque, então, 2R BLI, que é a distância do condutor até o centro, de um condutor até o centro da bobina, né? Então torque 2RLBI, e que a gente pode também pegar o B, o R e o L e considerar isso aqui como sendo φ, fluxo por polo dividido por π,
mesma consideração que a gente fez por caso magnético, e a gente tem então torque induzido ou dessa forma ou dessa forma também. Ok? Com isso a gente encerra esse caso para um inspira só dentro de uma máquina CC com comutador e com espólios montados ali para concatenar o fluxo pelo rotor.